Olá, seja bem-vindo ao Aviva-me. Hoje estamos com o tema Estando com Jesus, amém? O trecho que a gente vai usar está em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim, Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Amados, aqui a gente está vendo o chamado dos 12, né, que estavam com Jesus. E a primeira coisa, e eu acho que a mais importante, né, é a gente saber a ordem do que deve acontecer na nossa vida. Eu sei que o Senhor também nos chama das trevas para a luz, nos chama para integrar o seu corpo, e com isso é necessário que a gente aprenda também a ordem, amém, de alguns fatos para que a gente não seja frustrado ao longo dessa caminhada. A gente vê aqui de forma bem clara, depois subiu ao monte e Jesus chamou os que ele mesmo quis. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que Jesus, a respeito do nosso chamado, ele mesmo é quem chama, amém? Ele é quem nos escolhe. A palavra diz de forma bem clara, ele mesmo dizendo, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então, quando a gente pega aqui, a primeira coisa que a gente entende, né, é que você foi chamado para estar junto de Jesus, porque ele te escolheu, amém? Ele te escolheu. Quando? Ele te escolheu a partir do momento que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, amém? Então, outra coisa que a gente aprende aqui, então designou 12 para quê? Para estarem com ele. E eu acho que aqui é o grande erro de muitas pessoas que querem exercer, ministério. Eles querem ser enviados, eles querem ir para o outro lado do mundo e muitas vezes esquecem de estar com Jesus no seu dia a dia. O nosso primeiro chamado, amado, é estar com Jesus, amém? É a comunhão, é o chamado à comunhão com o Senhor. Então, não tem como nós termos um ministério bem-sucedido se nós não aprendermos a mantermos o nosso tempo de oração. Lembra-te do que a palavra fala lá em Mateus capítulo 6, ele diz, exerça a tua justiça diante de Deus e não diante dos homens, amém? Então, nosso primeiro chamado é estar com Jesus. Então, é de extrema importância que você desenvolva uma intimidade com Deus, se você quer ter um chamado bem-sucedido. Outra coisa, depois de você estar com Jesus, você vai ser capacitado. Para quê, pastor? Para ser enviado a pregar e exercer a autoridade. Amém? O enviado, o ide de Jesus por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, só acontece depois que você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Um dos erros, como eu estava falando aqui agora há pouco, de muitas pessoas, é querer ser a testemunha nos confins da terra e esquecerem de ser a testemunha em Jerusalém, Às vezes a gente romantiza demais algumas coisas dentro da Bíblia, quando na maioria das vezes são ofícios, são funções a serem desempenhadas, amém? Uma coisa é clara, irmãos, o teu primeiro chamado, é estar com Jesus. Depois você vai ter a autoridade necessária para exercer esse chamado aonde quer que você for, tá bom? E eu creio que você vai ser enviado e eu creio que você também vai ser capacitado quando você passa mais tempo ali perto do Senhor. Eu costumo falar que nós somos pneumáticos, amém? Então o Senhor, ele nos capacita, ele nos enche do seu Espírito para que a gente possa fluir de acordo com o dom e a vocação a qual ele já nos confiou, amém? Porque você não está aqui nessa terra à toa, pelo contrário, eu creio que você tem um propósito divino sobre a tua vida, e neste propósito você vai ser bem sucedido. A Bíblia já diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lógico, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você reconhece que você foi chamado segundo o propósito de Deus, e você está no propósito de Deus, entenda algo, as coisas vão cooperar junto com você para o teu bem. As circunstâncias, Deus vai enviar anjos, anjos para abrir o caminho, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Amém? Então entenda também outra coisa aqui, exercer autoridade. Amado, para você exercer autoridade, uma regra básica é você estar sujeito à autoridade. Então, submeta-se diante da poderosa mão de Deus e ele vai te exaltar no tempo devido, tá bom? Então fica firme, cresça na graça e também cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aliás, eu acho que esse é um bom tema para outro dia. A paz.